Tá rodando. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Daniel do canal Portal do Mundo aqui. Hoje com um convidado, né, o Bruno, mais conhecido aí como o homem do CAC Companion, né? Convidei o Bruno para a gente poder fazer essa live, porque eu vi que bastante gente tem curiosidade com relação ao aplicativo, sobre como funciona, de onde veio toda essa ideia, como ele viu essa necessidade, né? Porque eu digo que além de ideia, é uma coisa que era necessário para o CAC. Eu literalmente eu não vivo mais sem o aplicativo quando eu vou para o clube, mas isso a gente vai no decorrer da live aí falando sobre. Bom, já dei o spoiler, mas se apresenta aí para o pessoal, fica à vontade. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Antes de mais nada, quero agradecer o Daniel aí pela parceria desde o começo do app. Ele vem apoiando aí o projeto e me convidou para estar aqui hoje e estou muito grato aí por estar participando e poder explicar e contar um pouquinho mais para vocês sobre o aplicativo. Então, vamos lá. Eu acho que seria interessante, né? Primeiro a gente apresentar o aplicativo para quem não conhece, para eles Claro. entenderem o que é o CAC Companion. Aí depois, se você puder até falar um pouco sobre de onde surgiu essa ideia, aí você fica à vontade. A casa é sua, fica à vontade. Maravilha. Eu vou mostrar para vocês, então, aqui um pouquinho sobre o app. Então, vamos começar abrindo ele aqui. Eu vou tentar passar um passo a passo, mostrando para vocês como o app funciona, né? Primeiramente, aqui ele vai te pedir algumas autorizações de localização e permissão, que são importantes porque você vai usar isso ao longo do aplicativo, né? Na tua jornada aí com o CAC Companion. Então, eu vou liberar aqui. Essa versão que eu estou mostrando é uma versão completamente pelada, digamos assim, do aplicativo, né? Não tem nada cadastrado aqui, então vou explicar um pouquinho para vocês passo a passo como funciona. Aqui a gente tem os banners dos nossos parceiros, né? Clicando neles, você consegue acessar diretamente o canal de cada um. São pessoas que entraram em contato comigo, gostaram do app e a gente acabou fazendo uma parceria de divulgação. Aqui em cima, logo na home, a gente tem algumas notificações que eu costumo soltar de vez em quando, principalmente quando tem atualização do aplicativo. E uma delas, lá embaixo, a primeira, é bem legal para o pessoal fazer parte da nossa comunidade no WhatsApp. Então, vale a pena clicar aqui. O pessoal está muito engajado sempre, conversando, pedindo coisas novas, novidades para o app. Na sequência, a gente tem o Companion IA, que está numa fase beta, né? Ela é uma inteligência artificial que está em treinamento. Aqui você pode fazer algumas perguntas para ela e ela vai te responder. Se por um acaso ela te responder algo que seja equivocado, você pode falar para ela que isso está errado, que ela vai aprender com o erro, tá? Então, isso é bem legal. E na sequência, a gente tem um botão de compartilhamento para vocês mandarem para os seus amigos aí, para eles fazerem parte do aplicativo. Eu vou começar aqui cadastrando alguns documentos para vocês entenderem como que funciona. Eu acho que é importante frisar o seguinte: esse aqui é um aplicativo nativo, tá? A gente só tem a versão dele para Android por enquanto, mas a gente vai lançar ele para iPhone. Justamente por ele ser um aplicativo nativo, a gente tem todo um processo de desenvolvimento aí um pouco longo, né? Então, qualquer arquivo que você mandar para cá, qualquer documento que você enviar, qualquer arma que você, equipamento que você cadastrar no seu acervo, habitualidade, competição, isso não fica gravado em lugar nenhum na nuvem, tá? Todos esses dados ficam dentro do seu aparelho. Você consegue até testar isso colocando o seu aparelho em modo offline, deixar ele completamente desconectado, e você vai ver que seus documentos vão continuar funcionando ali. Então, vamos enviar o documento aqui, são todos documentos fakes, tá? Vou pegar um PDF, eu vou chamar esse PDF de CR, vou colocar aqui a data de vencimento, que seria a data de vencimento desse documento, tá? A minha interface aqui, ela está em inglês por causa do emulador, tá? Mas para vocês vai aparecer em português. Vamos escolher aqui, receber uma notificação, se a gente quiser.
em quantos meses do vencimento a gente quer receber essa notificação. E vou salvar. Feito isso, o documento já está ali. Clicou sobre esse documento, você já vai conseguir acessar ele. Isso daqui é uma coisa que muita gente me pergunta. Como eu edito o documento? Como que eu excluo o documento? Nessa versão nova, a gente está usando o movimento de swipe. Então, se você puxar aqui para a direita, você entra no modo de edição e para a esquerda no modo de exclusão. Então, é muito importante você sempre manter o documento em ordem ali com as datas, tá? Porque o aplicativo, na verdade, essa área de documentos é o coração do aplicativo. Todo o aplicativo vai funcionar com base no teu documento e nas datas que você inseriu nele. A gente pode criar pastas aqui para organizar esses documentos. Eu vou criar aqui, só para ilustrar, CRAFs e GTs. Eu vou entrar aqui numa pasta GT, vou enviar um outro documento fake. Vou chamar isso daqui de GT1. Vou colocar um vencimento aqui mais próximo. Vou enviar um outro aqui, vou chamar de GT2. E vou colocar o vencimento um pouco mais para frente. Legal, meus documentos já estão lá. Vou fazer a mesma coisa com o CRAF aqui para poder mostrar isso daqui depois lá para frente. Eu vou chamar só de CRAF, tá? Mas aí, no caso, vocês vão subir um CRAF para cada equipamento, né? Sem novidades. E vou salvar. Perfeito, está tudo salvo ali. Além disso, aqui nessa área eu tenho esse ícone aqui de movimentação, então eu posso clicar aqui sobre o documento e mover esse documento para uma outra pasta. Já movi o meu CR para lá. Vou voltar ali para a raiz aqui e está tudo certo. Além disso, a gente tem essa novidade, entre aspas, né, que é o acesso direto do app com o CG Corp. Então, como que isso aqui funciona? Aqui tem um aviso que vai falar para vocês que, obviamente, a gente depende do funcionamento, né, da plataforma. A gente sabe que é meio complicado. Então, aqui, eu não sei nem se vai dar certo. Aqui deu certo, tá bom? Legal. Ele vai te pedir para logar com o Gov. Você vai fazer o login. A partir do momento que você entrar, que você logar com o Gov, é só esperar que ele vai te jogar para a tela dos seus processos automaticamente, vai listar esses processos para você de uma maneira com cards, né? Falando qual está deferido, qual não está, qual está pronto para análise. E de uma maneira bem bacana, bonita, com corzinha, falando, o verde que já pode baixar, né? A gente sabe que tem alguns problemas e alguns que estão prontos para análise, mas já foi deferido. Você pode clicar ali que ele vai baixar para você também se realmente ele foi deferido, tá? Legal, então essa parte aqui está feita. Pastas, a mesma coisa, editar e excluir, tá? Aqui no menu a gente tem bastante coisa para passar, eu vou tentar me adiantar. Então, vamos exemplificar aqui os acervos. A gente tem 3 acervos hoje no app e ele está rodando com base no último decreto, né? O 13.2345. 1.2.345. 12.345. Então, aqui, eu vou colocar um equipamento fake, tá? Primeiro, a gente vai escolher aqui o tipo de calibre. Vamos colocar permitido, arma curta. Vou colocar como teste mesmo, só para vocês verem. 380. É importante que, se você tiver mais de um calibre 380, você mantenha o padrão quando registrar esse calibre, né? Então, cadastrou 380 como 380, mantém sempre 380. Como ponto 380, mantém sempre como ponto 380. Número de série, Sigma ou Sinarme. Agora, você não vai conseguir salvar se você não selecionar um CRAF que você enviou lá em documentos. Então, vamos pegar um CRAF aqui, digamos que seja desse equipamento. Com isso, ele já vai reconhecer a data do CRAF que a gente tem na outra aba, né? E aqui você pode tirar uma foto do equipamento ou subir uma foto da galeria, se você quiser. Senão, ele já vai pegar, para cada tipo de calibre, para cada grupo, o ícone, né? Perfeito. Aqui a gente tem, por cores, a data de vencimento. Então, a gente tem a cor cinza, que já venceu, o vermelho, que está próximo do vencimento, o amarelo, está um pouco mais longe, e o verde, que está bem mais longe, e você pode ficar mais tranquilo. Aqui a gente tem filtros, né? Eu já vou mostrar para vocês.
Eu vou começar registrando uma outra arma para mostrar isso, outro equipamento. Vamos colocar aqui uma longa raiada. Vamos colocar aqui teste. Teste. Essa vai ser uma 556, número de série. E Sinarme aqui nesse caso. Vou pegar aqui o CR, tá? De exemplo. Só para vocês verem a cor. Né? Como aqui é 25/3/2026, está verde ainda, está tranquilo. Legal. Acessando o equipamento, o que acontece? Você tem isso de uma forma individual para cada equipamento. Então, digamos que você tenha sido abordado indo para o seu clube com um equipamento e você já tem aqui registrado todas as suas GTs, seu CRAF, tudo certinho. Vou colocar o CR aqui também só por via de exemplo. E você foi abordado com esse equipamento. Então, é só abrir o aplicativo, tendo internet ou não. Você vai acessar o equipamento que você está carregando, vai ter acesso direto ao CRAF por aqui, vai ter acesso a GTs direto por aqui. Então, é muito simples, não precisa ficar carregando papelada. Para cada equipamento, a gente também tem aqui a área de manutenção, que é independente. Então, você consegue cadastrar uma manutenção aqui, digamos que ela foi feita hoje, né? Ele já vai puxar a data. Você pode escrever a manutenção que você quiser, ou pode pegar aqui da nossa lista pronta. Coloca o custo. É legal colocar o custo, porque depois a gente tem uma área mais para frente que eu vou mostrar, onde você consegue verificar todos os custos que você teve aí no esporte. E aqui, se você quiser colocar alguma observação, também fica à vontade. Então, já está registrado ali nesse equipamento. Aqui você consegue editar o equipamento e esse modelo se segue para todos os equipamentos que você vai registrar. O ícone R é porque é restrita, tá? Além do acervo pessoal, você tem também o acervo do clube. Então, você consegue registrar um equipamento aqui que você usa lá no seu clube para registrar uma habitualidade. Aqui você coloca o nome do clube, o equipamento, o modelo, o calibre aqui. Número de série não precisa, o Sigma não precisa. Se tiver, pode colocar e o equipamento já vai ficar registrado ali. Esse tipo de equipamento, você não vai cadastrar nenhum documento, não vai associar nenhum documento a ele, né? E aí a gente tem agora, que foi a novidade, o acervo de caça. Voltando para os filtros, aqui a gente tem uma listagem de todos os equipamentos, curtas, longas raiadas, longas lisas. Digamos que eu queira mover um equipamento lá para o meu acervo de caça, é só utilizar esse botão aqui, que ele já vai aparecer lá. Agora, habitualidades aqui, vamos mostrar como funciona. Aqui a gente consegue registrar habitualidades. Clicando sobre esse PIN, se você estiver no clube, num raio de 1 quilômetro, ele já vai pegar o nome do clube certinho, caso o clube esteja cadastrado no Google e no Google Maps, né? No Places e no Maps. Aqui, no caso, como eu não estou, vou colocar como Clube 1, na verdade. O equipamento, o registro, é só clicar nesse ícone também, que ele já vai puxar os equipamentos que você tem registrado lá. Então, feito isso, eu vou pegar aqui a 380 para exemplificar. Digamos que eu dei 100 disparos e o custo foi R$180 na data de hoje. Se eu quiser, eu posso mudar. Eu posso tirar uma foto do livro, posso tirar uma foto do alvo, posso subir uma foto da galeria. Feito isso, ele já vai registrar e vai te mostrar aqui separado por mês, ano, quantidade de atividades naquele mês. E você acessando esse card, você tem acesso às habitualidades aqui. Pode editar também, se for preciso. Eu vou cadastrar mais uma aqui. Vou chamá-la de Clube 2. Vou pegar outro equipamento. Colocar mais disparos aqui. E vou por uma outra data aqui, só para mostrar. Legal, tá salvo lá. Competições funciona da mesma maneira, com alguns campos diferentes, né? Então, aqui eu vou colocar o nome da competição, vou colocar como teste. Comp 1, vai, para ficar bacana. Se ela é municipal, local, regional, estadual, nacional, a modalidade aqui, a pontuação que eu fiz, se tiver, aqui o clube que eu participei, ou o local que eu participei dessa competição, o equipamento que eu usei, né? O custo e a data. Salvou, vai funcionar da mesma forma que funciona em habitualidades. Vai te mostrar aqui o descritivo de tudo que você marcou.
E aí o legal é que fazendo isso, você consegue voltando lá no acervo, na verdade, clicando sobre esse olhinho, você consegue verificar as atividades válidas por calibre e grupo. Então, se você tiver aqui, por exemplo, uma outra arma curta 380, ele vai contabilizar essa mesma habitualidade ou treinamento nesse equipamento. Se por um acaso você digamos que não foi válido essa habitualidade que você fez, né? Você fez no mesmo dia habitualidades no mesmo clube com calibres iguais, por exemplo, ele não vai contabilizar, ele vai sempre pegar a última, tá? Acervo de caça, voltei para cá, a mesma coisa. Nesse equipamento, na verdade, ele está no acervo de caça porque eu mostrei aqui para vocês, mas se a gente colocar aqui no pessoal, você vai conseguir ver certinho aqui a competição, então ele vai te dar essa listagem das atividades válidas, tá? Aqui na área de caça, essa área é bem recente. Como que ela funciona? A gente tem aqui, para começar, certificado de regularidade, né? Isso daqui é o CR de caça, para quem não conhece. Ele é emitido pelo IBAMA, ele tem a validade de 3 meses, e a gente pode adicionar ele aqui. E adicionando ele aqui, ele vai te mostrar, claro que aqui está mostrando 344 dias, porque eu pus um outro documento, mas você vai subir o documento certinho lá em documentos, né? Puxar ele para cá e ele vai te mostrar. No dia que ele vencer, você vai ser notificado dizendo, ó, seu documento venceu. E voltando para essa aba, você vai conseguir, esse botão de excluir vai mudar e vai virar renovar. Então, você vai poder clicar aqui, ir para o site já do IBAMA e fazer a renovação desse documento e importar de novo para o app, e assim vai estar sendo sempre notificado sobre esse vencimento, né? Voltando aqui na área de caça, a gente tem agora o mapa de caça, que é muito bacana. Deixa eu só ver se a minha localização, aonde que ele vai buscar isso, porque eu estou num emulador, né? Legal, pegou aqui no centro de São Paulo. Vamos dar uma afastada aqui para eu mostrar para vocês. Legal, então, digamos que a minha fazenda aqui, o local onde eu faço o meu manejo, seja aqui. Aliás, essa funcionalidade eu fiz junto com o Daniel. Preciso agradecer para ele aí, que ele me deu, não só nessa parte do app, mas em outras, uma baita força. Então, a gente clicando aqui sobre esse lápis, a gente vai demarcar a nossa fazenda, a nossa área de caça, né? E finalizar a demarcação, colocando o nome da propriedade. Feito isso, toda vez que você entrar nessa área, ele já vai direto para aquela propriedade. Hoje no app é permitido registrar uma propriedade para cada usuário, tá? Feito isso, a gente pode excluir a propriedade se a gente quiser. É importante frisar que essa propriedade só você vai ver, ninguém mais vai ver, a menos que você compartilhe isso para outros usuários. Eu já vou chegar lá. Então, digamos que aqui a gente registrou nessa ponta uma câmera. Eu vou marcar isso porque eu não quero lembrar, né, onde minha câmera está. Se eu clicar aqui, eu posso excluir, se eu quiser. Aqui, digamos que eu vi rastros. Aqui eu vi, foi um avistamento. Então, eu consigo ir demarcando aí na minha propriedade para, no dia seguinte ou depois, eu lembrar onde estão minhas coisas, tal. Então, bem legal. E se eu quiser compartilhar com outros usuários, eu posso clicar aqui e compartilhar esses dados. A partir do momento que você compartilhar, isso vai ficar disponível para todos os usuários do app, tá? Se a pessoa entrar no mapa de caça, ele vai ver sua propriedade. A gente está acertando ainda como isso vai funcionar de forma bacana, mas você tem essa opção de compartilhamento se quiser. Como a gente não tem o acesso a usuários, então é meio complicado a gente falar, eu quero compartilhar para uma pessoa só. Mas a gente um dia vai chegar ali, então a gente está trabalhando para conseguir deixar esse app cada vez mais legal e mais funcional para vocês. Voltando aqui, a gente tem o compartilhar local. Isso é bacana para quando você for caçar, quiser mostrar para alguém, ou então se você estiver caçando em grupo, para você mostrar, digamos que eu esteja caçando em 3 pessoas em locais diferentes, mas de certa forma próximo. Então isso é bem bacana pelo seguinte, a partir do momento que você iniciar, você pode pegar esse link
compartilhar com uma pessoa no WhatsApp, onde quer que seja. Eu vou mostrar aqui para vocês direto no próprio emulador, tá? Aqui você vai ser sempre notificado que você está compartilhando sua localização em tempo real. E a partir do momento que você compartilhar, mandar esse link para alguém, só aquela pessoa que você mandou o link vai ter acesso ao mapa, tá? Então, o legal é que ela vai conseguir te ver em tempo real no mapa. Eu vou fazer uma coisa aqui para vocês entenderem como funciona. Eu vou mudar minha localização aqui no emulador. Pronto, mudei. E aí, ele já se moveu aqui. Eu fui um pouco longe aqui, né? Mas tudo bem. Então, você consegue acompanhar o rastro da pessoa. E o legal disso é o seguinte, se você se aproximar de outro usuário que está com a função ativa, outro caçador, os dois vão ser notificados, falando, ó, tem um outro caçador aí, num raio, né, de 200 metros, e ele vai te falar em quantos metros, mais ou menos, esse caçador tá. Tipo, ó, tem um outro caçador aí a mais ou menos 70 metros de você, para você tomar cuidado. A partir do momento que você encerrar o compartilhamento, automaticamente ele já vai fechar aqui a navegação, né? Ainda nessa área de caça, a gente está desenvolvendo aqui o registro de caçadas, onde você vai poder registrar todas as suas caçadas com foto, equipamentos usados, número de abate. Isso daí depois vai evoluir para estatísticas, né, que vão ter históricos aqui detalhados das suas caçadas com base nos registros. E aqui, alertas inteligentes sobre previsão do tempo e horários, com base na sua localização. Aqui agora vamos para a área de recarga. A gente tem a calculadora de recarga aqui, que o Daniel usa bastante, já mostrou para bastante gente. Ela funciona em tempo real, você não precisa clicar em calcular. Então, aqui eu vou, de maneira fictícia, colocar aqui que eu gastei R$200 em 1.000 espoletas, 150 em projétil, 500 em 1 quilo de pólvora e, sei lá, R$2 por estojo. Eu vou reutilizar esse estojo 15 vezes e vou usar uma carga de pólvora de 1,3. Então, aqui ele já vai me dar o custo por disparo e quantas munições por quantidade de pólvora eu vou fazer. Ainda em receitas, agora a gente tem aqui, ainda em recarga, a gente tem agora aqui receitas de recarga, onde você pode registrar as suas receitas, né? Então, digamos que essa seja para um calibre 9mm, tipo de projétil, aqui eu vou colocar teste, o peso, o tipo da pólvora que você utilizou, qual foi a carga que você utilizou, qual é a espoleta aqui que você utilizou também. Isso aqui é uma coisa que me perguntam bastante, o call. O que é o call, né? Isso aqui é uma sigla em inglês que, traduzindo para português, é basicamente o comprimento total do cartucho, tá? Então, ela é a medida do comprimento total do cartucho, do fundo do estojo até a ponta do projétil. Então, muita gente me pergunta, é bom que a gente já esclarece aqui. E aqui é uma observação, se você quiser colocar. Por exemplo, eu fiz essa receita aqui para treinamento. E aí, você colocando suas receitas aqui, você pode fazer testes com ela, né, em campo e simplesmente adicionar ela aqui como favorita. Ela vai ser listada em primeiro lugar sempre, para você manter esse histórico das melhores receitas aí que você gostou mais de fazer. Mais para frente, a gente vai ter aqui a cronografagem, onde a gente vai poder adicionar os dados de velocidade, precisão, desempenho e resultados com base nas receitas cadastradas e controles de insumo, né? Então, isso daqui vai ficar bem bacana. Estatística, como eu falei lá no começo, se você registrar tudo certinho, você vai conseguir ver aqui o seu progresso, tá? Esse progresso é legal deixar avisado que ele não
funciona junto com o progresso do SIGECORP, né? Na verdade, ele é o progresso no app, mas você pode levar isso em conta se você tiver cadastrado tudo que você fez aí de habitualidades e competições. Então, aqui ele vai te listar treinamentos, competições, quanto falta para você atingir o próximo nível, e aqui você tem estatísticas mais detalhadas, dividida por tipo de calibre, né? Então, aqui a gente tem restrito, permitida, curta, longa, raiada, longa, lisa. E se você quiser, se você já estiver apto a pedir aí a progressão de nível, que está difícil hoje, mas está saindo, você pode clicar aqui em progressão de nível, baixar os documentos, já os templates, né, que são disponibilizados também pelo Daniel, e entrar em contato direto com o despachante, que esse despachante, na verdade, ele é muito bom, muito bacana, que é o próprio Daniel, aí, parceiro nosso. Ele permitiu que eu colocasse o número dele aqui no app, então você já entra em contato direto no WhatsApp dele. Aqui em Mapa, você consegue acessar todos os clubes de tiro do Brasil que estejam, contanto que eles estejam cadastrados corretamente no Google Maps, né, e no Place, na categoria clube de tiro, tá? Então, isso é importante. Então, aqui eu vou pegar um clube aleatório. Se você clicar, na verdade, se você clicar aqui, você vai acessar os dados do clube. Eu não vou clicar num aleatório. Eu vou mostrar para vocês de outra forma, mas aqui vocês têm vários clubes já que são carregados direto no app, tá? E isso daqui também está disponível na versão gratuita do aplicativo, tá? O que é difícil, porque como isso daqui consome a API do Google, isso gera um custo, mas a gente conseguiu aqui disponibilizar para o pessoal à vontade. Caso você não encontre o clube que você deseja aqui, você pode mandar para a gente, clicando aqui nesse PIN. A gente vai analisar os dados, se esse clube realmente existir, tiver de acordo lá no Google Maps e no Places. Se não tiver, eu vou responder o e-mail para vocês, eu vou falar, putz, não tá. Ou então, se for uma coisa muito simples de resolver, eu mesmo vou solicitar para o Google para que ele adeque esse clube para a gente colocar ele aqui. Mostrando o clube aqui, eu vou exemplificar como seria se você clicasse num PIN, né, para conseguir ver um clube. Então, você vai ter acesso aqui aos dados do clube. A rua, o telefone, se clicar aqui já vai discar direto para o clube, né, vai cair na tua tela de discagem. Os horários já são consolidados aqui, quando o clube está aberto, quando está fechado. E navegação direta por Google Maps ou Waze. Da mesma forma que funciona o clube de tiro, de tiro, a gente tem aqui também as lojas do ramo. Então, você consegue clicar aqui na loja e aí você consegue visualizar todas as lojas próximas a você aí de uma maneira muito simples, clicando e acessando os dados dela. Se não encontrar a loja, se você for lojista, quiser colocar sua loja aqui, mesma coisa, é só clicar aqui e sugerir para a gente. Depois disso, a gente tem uma área de eventos. Essa área de eventos é um calendário onde, dependendo do evento, eu posso cadastrar aqui para vocês receberem, que nem eu fiz aqui. Em julho, a gente já tem aqui a Shot Fair. Tá? Clicou nesses links que já são cadastrados por nós, você pode clicar e já ir acessar diretamente o site. Ou você pode registrar um evento personalizado seu e, um dia antes, escolher para receber uma notificação que ele vai te avisar. Na área de legislação, você tem acesso às portarias e os decretos mais recentes. Clicou, vai direto para a área, para o documento aqui no Gov, na página oficial. E por último, aqui em ferramentas, a gente tem um sistema de backup, onde você pode exportar e importar todos os dados. Então, como o app funciona de maneira local, você não compartilha esses dados com nenhum servidor e com ninguém, eles estão seguros no seu celular. Se você não exportar um backup, por exemplo, perder seu celular, tiver que formatar seu celular, trocar de aparelho, você não vai conseguir recuperar isso, né? Porque esses dados não estão na nuvem. Então, é importante que vocês façam isso de forma periódica para manter organizado. Pode exportar aqui localmente, jogar para o computador ou manter no celular mesmo, jogar para o seu WhatsApp. Ou, o que eu recomendo, que eu acho mais legal, é exportar e importar direto para o seu Google Drive, ele vai ficar seguro no seu Google Drive, tá? Ele vai gerar um zip para você com todos os dados do app lá dentro.
Quando você importar isso de volta, ele apaga tudo que tem no app e sobe de novo o que está no backup. Aqui a gente tem a área de segurança, que para mim não vai funcionar agora, porque eu não tenho nenhuma segurança nesse emulador. Mas se você tiver habilitado no seu celular o PIN, o padrão ou a digital, quando você habilitar aqui, ele vai automaticamente pegar aquele código, pegar aquela digital já salva e vai te pedir para utilizar ela para abrir o app. Além disso, a gente tem 3 temas: o tema Coyote, Urbano e o Damas. Muda o visual do app inteiro. E aqui a gente tem o tema do acervo, né? Aqui você vê que o acervo ele te mostra essas cores mais chamativas. Se você quiser algo mais discreto, você pode mudar aqui. E ele vai mudar aqui o visual das cores, vai te mostrar de uma maneira menos agressiva, digamos assim. E aí, para finalizar, eu queria mostrar aqui a parte de segurança do app, né? Então, eu vou provar para vocês que esse app não compartilha nenhum dado com nenhum servidor, nem com ninguém, que você está seguro mantendo seus dados nele. Então, eu vou desabilitar o Wi-Fi, vou desabilitar o 3G, e aí vocês vão perceber o seguinte, que algumas áreas do app, deixa eu ver se eu realmente estou desabilitado, algumas áreas do app não vão funcionar, porque são as áreas que precisam de conexão de internet. Por exemplo, para baixar os banners, para acessar a legislação, para acessar o mapa. Então, os eventos vão continuar funcionando, tá? Os que você cadastrou, mas ele não vai funcionar os eventos que a gente enviar. Então, basicamente é isso. O que você precisa de internet não vai dar certo. Mas os seus documentos estão todos ali. Você pode clicar e acessar ele. Então, isso daí prova definitivamente que o documento está seguro dentro do aplicativo, dentro do seu celular, e não está compartilhado com ninguém, tá? Aqui também os equipamentos, né? Suas habitualidades. Competições. A área de caça, obviamente, compartilhar local, mapa de caça, você não vai conseguir. Certificado de regularidade, tudo certo. Calculadora. Então, aonde quer que você esteja, você consegue utilizar o app. Se você for abordado num lugar remoto, onde não tem internet, você pode seguir dessa maneira, tranquilo, que não vai ter problema. Você vai conseguir acessar seus documentos e manter isso daí de uma maneira segura, só no seu celular. Cansou? Cansei. Não me preparei, eu não peguei uma água. Agora você imagina isso por 3 horas. Mas eu acho que deu para passar legal aí para o pessoal com entender. Certeza. Só aproveitando, né, a informação, quando você tem a digital cadastrada, ele aparece assim, ó. É a própria tela de bloqueio do celular. Isso. Aí, ó. Eita. Já desbloqueia. Então é que tinha gente que tinha essa dúvida, do tipo, mas qualquer pessoa que pegar meu celular vai ter acesso? Não. Vai precisar desbloquear a sua senha, então se ela teve acesso a isso, ela vai ter acesso a não só o aplicativo, mas como tudo, senha de banco e tudo mais. Exato. Cara, excelente explicação. Excelente, mas acho que o pessoal que tinha dúvida já conseguiu entender como funciona. É interessante falar que uma coisa que eu acho que é até curioso, né? Como você conheceu o aplicativo? Eu tinha ciência de outro aplicativo da área que utilizava os dados. Eu não sei que tipo de dado ele tinha acesso, mas assim, não me passava tanto conforto. Né? A gente sabe verdade, hoje. Pode falar. Na verdade, Daniel, então, quando eu entrei nesse mundo, né? Eu, como sou um cara da tecnologia, a primeira coisa que eu fiz, uma das primeiras, foi ir atrás de algum aplicativo que pudesse gerenciar isso, né? Uhum. E pesquisei na loja, lá na Google Play, e achei alguns, baixei, cheguei a baixar,
e alguns eu já vi que não me passou segurança justamente por ser um WebView, né? O WebView que eu digo é assim, ele é um sistema web, ele está na internet, mas você baixa o app. Então, na hora que você acessa, ele acessa um navegador exclusivo que só vai abrir aquele app, é mais ou menos isso. Então, você precisa se logar, você precisa fazer um login e senha, esse login e senha vai bater no servidor, né? Os documentos que você subir ali vão subir para o servidor. Então, isso me deixou um pouco apreensivo e eu falei, não vou usar, já desinstalei. Aí, baixei outros e, putz, eram pagos por mês. Eu falei, pô, pagar um app por mês, tem que fazer uma assinatura de um app, sabe? A gente já paga bastante para ter equipamento, para documento, né? Puta, vou ter que pagar um app. E aí, eu, como desenvolvedor, me deu a louca e eu falei, quer saber, eu vou fazer meu próprio app. E aí, foi daí que surgiu a ideia. Então, eu fiz um estudo de mercado, né? Peguei todos os pontos negativos que estavam falando desses apps. Muita gente, inclusive, falando que foi abordado em local remoto sem internet e não conseguiu abrir o documento e estava sem documento físico. Então, falei, pô, ponto importantíssimo, vamos usar isso daí a nosso favor. Então, a partir dessa necessidade, né, e dessas questões aí, acabou surgindo aí o CAC Companion. Excelente. E eu literalmente encontrei o aplicativo na Play Store, cara. Você achou por lá mesmo, cara? É uma mania que eu tinha de pensar, putz, vai aparecer um louco que vai dar atenção para os CACs. E era uma coisa meio que rotineira, pelo menos uma vez por mês, a cada 15 dias. Nossa, que legal. Putz, vou acessar e vou ver se tem. Aí eu vi, acessei, e já peguei, putz, olha isso. Aí eu já vi no próprio, no rolar da tela, falar, este aplicativo não utiliza dados, alguma coisa assim, eu não lembro a fala exatamente. E falei, putz, gostei. Aí eu acho que eu fiz um review no aplicativo, e eu acho que eu chamei você no Instagram, alguma coisa assim, eu não lembro. Eu lembro que eu cheguei a postar um vídeo logo no comecinho, um vídeo meio demonstrativo do app, e aí você fez um comentário lá. Foi. E, se eu não me engano, foi a partir daí que a gente começou a conversar. E assim, de verdade, quem não conhece vai falar, putz, tá vendendo o aplicativo, mas é sensacional. Ó, só Não, e cara, aproveitar. o legal é que assim, né? Não só você, né, chegou em mim dessa forma, mas alguns clubes vieram falar comigo, despachante, outros canais, armeiro, instrutor, e aí, putz, muito legal, cara, ver esse feedback, ver que o negócio vingou dessa forma, sabe? Que tá sendo útil. Então, é isso que mais motiva aí a continuar. E o pessoal é presente, o Thiago, o João. O João não mandou obrigado por serviço prestado, meu amigo Daniel, sempre pensando no geral. Salve, Daniel, salve, Brunão. A Salve, Lu também Thiago. tá presente. Fala, Lu. Ó, o Fábio já contando de craft, que saiu com 25 dias, isso é bom Pô, que demais. beleza. O Ávila, que inclusive é Oh. um grande parceiraço. Inclusive, ó, o Ávila, ele pensa num cara que faz uns reviews tops, cara. Uns vídeos bonitos, né? Desenvolve uns negócios bonitos. E eu falo, putz, eu não tenho. Eu não sei se eu não tenho paciência, tempo ou os dois juntos, cara. E ele publicou bastante sobre a KPP, que é uma marca de adaptações, né? Cara, tava gravando hoje, isso aqui, ó. A hora que você mandou a mensagem, eu tava aqui, ó. E pensa no negócio, uma plaquinha de adaptação para quem quer, por exemplo, moldar para quem quer colocar um red dot numa arma que não tenha MOS, né? E assim, foi indicação do Ávila, cara, sensacional. E é uma das pessoas que também chegou a comentar do próprio aplicativo, né, do CAC Companion. Tanto que ele sempre tá lá na... Com certeza, eu falei hoje com ele, inclusive, aqui no WhatsApp, e aí a gente vai, em breve, aí a gente vai fazer alguma brincadeira juntos. O Pedro também falando. O Leandro até deu um exemplo aqui que cercar, que hoje em dia, sem esse aplicativo, é um mijar no escuro, né? Não tem Leandro. como. O Valdo também, o Valdo, que eu disse, é parceiraço do canal.
E é uma pessoa que tinha curiosidade também sobre o aplicativo. Acho que já deu para dar um feedback para ele. Boa noite também para o Celso. O Altair, uma coisa que é legal, ó, o Altair foi uma das pessoas que ganhou a chave de acesso do aplicativo, que inclusive a gente vai sortear hoje 3, né? Para quem estiver aqui na live. 3. O Altair foi um dos ganhadores daquelas 5, 7 chaves que a gente sorteou. E ele mandou, ó, estou usando o aplicativo e também estou adorando. Parabéns e obrigado pela iniciativa. Então isso mostra que não é não é uma coisa assim, tipo, o Daniel tá vendendo o aplicativo, digamos assim. Realmente são pessoas que estão usando e que estão gostando cada vez mais, né? Ó, o Michelone ainda mandou até um cupom de desconto. Cara, infelizmente, a Google Play não deixa a gente criar cupom de desconto, você acredita? Eu já teria feito várias campanhas com isso. Mas é assim, ou eu abaixo o valor do app na Google Play, deixo por um período, ou não existe cupom de desconto, infelizmente. Até porque o cupom na Play Store, né, na Google Play, é o cupom que eles dão geral pro coisa, né? Isso, exatamente. O que eu consigo fazer é gerar um cupom de 100% de desconto, que é o que a gente vai fazer hoje aqui sorteando 3. Ó, o casal 9 Milhões também, o Marcílio dando boa noite. Ele já colocou, ó, se o CG Corp tivesse API, um dia o software ficaria ainda melhor. Vamos Nossa, sonhando. com certeza, cara. Se tivesse API ali, daria para fazer muita coisa, inclusive já enviar processo direto pelo app, daria para fazer muita coisa. Infelizmente, hoje a gente tem que usar os recursos que a gente tem no DevTools, né? Que todo mundo está ensinando a fazer, né? Acho que vocês lembram desses processos todos. F12, pega o ID. Então, aquela área do CG Corp funciona basicamente dessa forma, só que de uma maneira automatizada, né? Ó, o Moisés também, ó, fácil de falar sobre o aplicativo. Literalmente o melhor aplicativo para os CACs, sem contar que o precinho tá fantástico. Que é o que você falou, né? Que não faz sentido a gente fugir de tanta burocracia e colocar para o cara uma parcela mensal e falar assim. Inclusive, ó, já é uma crítica construtiva para alguns clubes. Teve um seguidor que ele falou assim, Daniel, cara, eu preciso da minha habitualidade e a minha habitualidade vence, a minha afiliação no clube venceu faz 3 dias. O clube falou para ele, não posso te dar porque você não é mais filiado nosso. Ou seja, o Rolou, cara 3 ficou dias. um ano lá, um aplicativo pago mensal seria isso, né? Do tipo... Exatamente. Eu não sei como funciona, porque eu não chego a pagar, mas eu não sei se você perde seu acesso. Não, deve ser, né? Não consegue mais acessar os documentos. Deve bloquear e falar assim, paga que você tenha... É tipo um sequestro de documento. Exato. Paga que libera. Para deixar claro, pessoal, eu não falei isso, né? Mas o CAC Companion você paga uma vez só aquele valor e ele é seu para sempre. E toda atualização que eu fizer, você vai poder baixar ela gratuitamente. Vai aparecer para você tanto quando você abrir o app, quando você for buscar atualizações na loja ali, já vai estar ali para você baixar e atualizar. É literalmente uma compra vitalícia, digamos assim, né? Exatamente. Ó, o Leocádio falou que o melhor é a atenção que o Bruno dá ao grupo do WhatsApp, que isso é uma coisa legal também, né? Ouvir as ideias, ouvir as sugestões. Eu acho engraçado você dar o exemplo do tipo, vai perder câmera, vai perder câmera na É mata, né? coisa sua isso, né? Por que será que teve essa sugestão? É, Mas, pessoal, vamos lá, vou até pegar para mostrar. Ó, até caiu aqui o. Tô adaptando também o meu mural de parceiros. Galera, vocês imaginem isso aqui. No cansaço de andar, às vezes, quilômetros para conseguir fazer o manejo. Aí você põe um negócio desses na árvore. E geralmente a gente põe duas. Porque daí põe uma num lugar que pegue a outra. Porque, por exemplo, se vai alguém de má fé roubar uma, a outra pegou quem roubou. Porque existe isso. Aí muitas vezes vai lá, a pessoa esquece. Putz, eu coloquei a outra onde mesmo? E perde. E isso aqui é um negócio que no mato literalmente camufla. com certeza. O Emerson também, ó. Muitas pessoas já puxando a orelha, né? Aguardando para o iPhone. A Lu também já falou assim: quando que o Bruno vai lançar
É, O Vinícius, cara, quando ele viu eu usando, o Vinícius é o meu parceiro de caça. Ele viu eu usando e falou, mas que é isso? Ele falou, aplicativo. Onde arruma? Ah, compra na Play Store. Esse aqui? É, comprei. Na semana seguinte ele muda para iPhone. pô, como assim? Aí ele falou, não, deixa lá, quando ele... Um dia eu vou conseguir usar. Mas É. é engraçado. Na verdade, essa questão do iPhone, muita gente me pede. Eu vou tentar explicar aqui rapidamente. O que que acontece? Esse aplicativo, como eu disse, é um aplicativo nativo. Então, ele é programado em cima da linguagem do sistema, tá? Nesse caso, ele é programado em Kotlin, que é a linguagem para Android, mais recente aí que a gente tem. Então, o que que acontece? Quando eu for criar uma versão para iPhone, eu vou ter que criar esse app do zero de novo, em outra linguagem, que é o Xcode. E aí é um super trabalho, né, para refazer tudo isso. Então, a minha ideia, eu quero fazer e vou fazer para iPhone, tá? Então, a minha ideia é completar todo o app Android, deixar ele perfeito, redondo, 100% e falar, meu, esse é o CAC Companion completo, é isso que o app é. E aí a gente vai partir para o desenvolvimento do iPhone. E quem sabe até lá eu já não aparece alguém aí, alguma parceria de desenvolvedor, né? Porque hoje eu estou sozinho tocando esse barco aí. Então, quem sabe até lá, vamos ver. Depois dessa live. Então, eu até Né? explico isso pro pessoal que geralmente fala do iPhone, que é assim, se você lança agora, seriam 2 aplicativos para você programar, né? Não seria o mesmo Exato. código que conversa. Que seria, por exemplo, a facilidade de ter um, WebView. um WebView. Exato, porque Aí, aí você cria um sistema, aí você lança um na Apple, outro no Google, os dois vão acessar um site que vão ler aquele sistema, né? Mas aí não tem segurança. eu explicava muito isso pro pessoal na época do CIGCorp, que o CIGCorp, ele pra gente era uma template, né? Era uma frente visível. Uhum. Cara, pro analista não tinha sistema no começo. O analista ele só recebia os PDFs sem descrição do que ele estava recebendo, e ele tinha que deduzir que isso é isso, isso é isso, isso é isso. Defere. E só tinha 2 botões, deferir e restituir, ou indeferir, né, Nossa. no caso 3. Era tipo horrível. E era uma É, tela literalmente. Imagina uma tela preta, quase uma tela de script. é Bizarro. complicado. Então é muito mais fácil finalizar a versão Android, partir pro iPhone. Aí, Exato. claro que não vai parar por ali. Vão ter atualizações, porém, atualizações equilibradas que vão demandar menos tempo, né? Com certeza. Porque aqui a gente está desenvolvendo funcionalidades do zero, né? Quando é um ajuste ou uma coisa extra ali pequena, a gente lança em um, lança em outro, solta as duas juntos e vai ser legal. Ó, o Pro Business também mandou boa noite, parabéns pelo trabalho, Daniel e Bruno. Obrigado. Léo também, cara, nem se fala do Daniel e seu super canal que me ajuda até hoje. Cara, fico feliz demais. O João também presente aí. Vandinho mandando uma boa noite, Daniel e Bruno. Pega o sistema do Corp para gerenciar. O que você acha? Olha, eu pego fácil, tá? Pego fácil e cobro muito menos, viu? Muito menos. Ó, eu vou te colocar em saia curta agora, cara. Como programador e como CAC, manuseando o sistema, qual foi sua primeira experiência? Além de passar raiva. Desespero, né? Eu acho que é a palavra que define tudo, desespero. Eu, no meu pedido de compra, eu abri acho que 14 pedidos de compra e não, não conseguia finalizar, né? Fiquei mandando WhatsApp para o Daniel. Daniel, pelo amor de Deus, o que eu faço, cara? Isso daqui não funciona. E eu achei curioso, porque assim, você ainda tem a noção da parte de informática, de tudo mais, e você não sofreu com aquele reloginho de 1 hora. Eu tinha dó Não. do pessoal que falava, Daniel, eu terminei, eu coloquei quase tudo lá, o relógio zerou e apagou. O que eu faço? Como que eu volto? Eu não volta, começa do zero de novo. E agora colocaram um relógio de 24 horas. Sim. Inicialmente eu falei, putz, legal, vai ajudar essa galera. Em contrapartida, é um usuário logado por 24 horas, ou seja, aumenta o tráfego no sistema e vai aumentar congestionamento.
Ele vai manter aquela sessão daquele usuário ativa, né, por mais tempo. Mas eu não sei se já era assim ou se eu percebi agora, quando eu fiz o meu pedido, mesmo sem conseguir finalizar, que eu digo, sem conseguir gerar a GRU, a GRU, Uhum. ele se manteve salvo ali. Então, por mais que o sistema, que a sessão terminasse, eu conseguiria voltar ali e dar continuidade. Pelo menos comigo foi assim agora. Então, isso vai muito da sorte. Foi Se você sorte. tiver sorte, salva. Se você não tiver, perde. E o que eu falo pro pessoal? Quando perde, assim, de desaparecer, eu falo, ó, abandona aquele e começa o outro. Porque aí o sistema ele dá umas bugadas violentas, e aí é onde tem chance de aparecer 2 PCS na autorização, aí a hora que você vai fazer o craft, aparece duas armas, né, 2 PCS lá, e o exército restitui falando, apagar um. Só que você não tá vendo 2, você tá vendo um só. O outro tá, tipo, vamos dizer, um PCE fantasma. Complicado. E qual foi o valor mesmo desse sistema? Até hoje, acho que deve estar beirando na casa dos 8. Nossa. Eu 8 por milhões. 600 mil eu faço ele bonitinho, redondinho. Vou falar pra você, cara. E tô cobrando alto ainda. Uma coisa que eu até comentei já algumas vezes em live, mas depois de ter passado muito tempo, numa sorte muito absurda, eu acabei tendo acesso a uma das empresas que apresentava o sistema. Na verdade, eu conheci uma pessoa, que conhecia uma pessoa, que conhecia outra, que era amigo do programador. E uma vez, pra você ter uma ideia, cara, eu não sei que cruzamento de informação que deu ali, que você fazia login no seu usuário, ele dava outro. Nossa, aí é perigoso, hein? Eu acho que ao invés de ele vincular o usuário ao CPF, que aí seria uma coisa sem erro, eu acho que ele gerava um Um ID, né? ID de usuário. Bem Aí eu provável. desembaralhou o ID ali. Eu, por exemplo, fazia login no usuário do Daniel, aparecia o usuário do Bruno. Nossa. Com todos Imagina os meus dados isso. lá. Hã? Com todos os meus dados lá. Endereço, todos os seus processos, armamento, tudo. Relatório completo. Perigoso, hein? Aí foi uma das poucas vezes que eu consegui ser ouvido, porque eu liguei e falei assim, ó, fala pro seu amigo derrubar o sistema agora, derruba, e tipo, 15 minutos depois caiu. Mas tem vídeo gravado no canal sobre isso. Caramba, eu não vi esse ainda, vou procurar. Bizarro, cara. Ó, o Vandinho ainda mandou apelo que o aplicativo entrega de graça. Com certeza, cara. Mais uma pessoa aí pro iPhone. E uma excelente pergunta, ó. Uma pergunta, não pode transferir para o iOS e depois fazer as atualizações? Ah, tá. Eu li outra coisa. Hein? Quer que eu responda essa? Na verdade, assim, como eu disse, eu teria que programar do zero para o iOS, né? Então, se eu pegar o aplicativo hoje, o que ele é no Android, eu teria que pegar e começar do zero no iOS, programar tudo isso para que ele funcione e subir para a loja. E aí, conforme forem saindo as versões, eu teria que programar nos dois. Então, ao meu ver, não é tão efetivo fazer dessa maneira, né? É muito mais prático eu concluir primeiro o Android, para daí pegar e já sabendo como vai funcionar 100% o app, já desenvolver para o iOS de uma vez, ou até com alguma equipe, com mais gente programando, a gente já tem uma base para seguir, né? Mais ou menos por esse motivo que eu ainda não lancei para o iOS. Seria, inclusive, o dobro de tempo para programação, né? Questão Exato. de caminhar os dois juntos. Mas é que eu li uma coisa e já pensei outra. Às vezes a mente não acompanha o raciocínio, né? Exemplo hoje, eu tenho Android. Daqui 8 meses eu comprei um iPhone. Consigo fazer o backup comunicável? Não. Ah, não, backup sim. Backup sim. Faço, Backup por sim, exemplo, o backup aqui e jogo pro iPhone, por exemplo? tranquilo, porque ele vai te gerar um zip com arquivos JSON lá dentro, né? Então é Uhum. basicamente um banco de dados. Ah, E aí esse zip você pode subir tanto para o teu Google Drive quanto baixar um zip no seu celular. Então, se você comprar um iPhone, você baixa o app no iPhone,
vai lá nas ferramentas, coloca importar do Google Drive, por exemplo, e já importa direto e ele vai aparecer tudo lá. Senão você manda esse arquivo zip para o seu iPhone, põe importar local e puxa tudo. Tranquilo. E agora, uma dica que, assim, pensamento rápido aqui, pela vivência que eu tenho no clube hoje, é que agora, com esse reconhecimento facial, facilita para o clube ele ter acesso aos dias que você teve lá para pegar os dados do livro, por exemplo. Sim. Mas haveria futuramente, assim, no momento, tô com tempo livre para fazer isso, a possibilidade de backup, ou melhor, não nem backup, uma exportação somente das habitualidades e competições? Sim, é possível, porque na verdade hoje, se você, não sei se já chegou a fazer esse teste, quando você baixa o zip, se você abrir ali, você vai ver uma pasta documentos, com todos os documentos organizados dentro. Vai ver, vai ver um arquivo, habitualidades. E se você clicar ali, você já tem uma tabela com tudo isso. Então, o clube ou qualquer outra pessoa que tem acesso a esse arquivo que você exportou do app, se você subir isso num banco de dados ou em algum leitor de JSON, você vai conseguir ver todas as habitualidades feitas. Na verdade, é super simples. Por exemplo, se o clube de tiro, se a gente pegar e desenvolver um sitezinho ou um sisteminha para o clube ter isso lá, ele consegue pegar esse arquivo do usuário do CAC Companion, importar ali e já ter acesso a tudo que ele fez. É uma boa. Isso está bem fácil. Inclusive, parcerias aí com clubes, vamos conversar. O Marcelo mandou buenas, Daniel, CAC Companion é excelente. E se você sugerir uma melhoria, como exemplo, ranking no espaço de competições, eles colocam no aplicativo, é uma coisa legal. Por exemplo, você registrou a sua competição, aí você poder cadastrar em que colocação você ficou naquele campeonato. Realmente é uma Legal. coisa interessante. É uma boa ideia. O pessoal tem mandado bastante coisa lá no nosso grupo de WhatsApp e eu sempre valido todas e dou atenção para o pessoal. Quem está aí que é do grupo sabe. Então, se você for usuário, Marcelo, também do app, entra lá na home, onde tem as notificações. Lá embaixo tem o último card, que é o acesso ao grupo do WhatsApp. Tá? Esse grupo é exclusivo só para usuários da versão completa do app. Isso, esse daí que o Daniel está mostrando. Lá no último card, se você clicar, tem acesso ao grupo e só usuários da versão completa que têm acesso a esse grupo. E ali você pode sugerir, eu vou analisar, vou validar, e aí eu tenho um roadmap que eu marco tudo que o pessoal me pede e com base na complexidade da atualização, eu vou fazendo e vou soltando. Até por isso, a gente volta na questão do iPhone. Né? É tanta coisinha, é tanto detalhe, que se eu fosse fazer para os dois, realmente eu não ia dar conta. Então, eu vou fazer um de cada vez para fazer bem feito. E isso já responde também a questionamento do Marcelo. Ele falou que sobre criar uma comunidade de usuários e para ter uma ajuda mútua, confraternização e tudo mais, que é literalmente o grupo do O grupo WhatsApp. no WhatsApp. Exatamente. Eu vejo que a galera lá, tipo, muito animada, dando dica, falando, gostei disso, gostei daquilo. É bem E animado. ajudando bastante, né? Tem gente lá que é caçador e eu não sou. Então, como que funciona isso? Aí eu chamo o pessoal no particular, às vezes, o cara, não, é assim, vence em 3 meses, renova no IBAN. Legal, obrigado. Vou lá e desenvolvo para o app. O Ávila mandou, em breve quero fazer uma reunião com vocês. Tenho algumas ideias para compartilhar, mas já adianto que vai vir coisa boa para vocês e para nossos seguidores. Isso aí é muito bom, hein? Isso é Vambora. sensacional. O João Paulo mandou, faz em Flutter. Uma opção seria fazer em Flutter, mas eu decidi fazer ele com a linguagem do próprio sistema por uma questão de segurança mesmo, tá? Pensei no Flutter, comecei a fazer no Flutter, para ser bem sincero. Comecei a fazer para os leigos, o que é o Flutter? O Flutter é uma linguagem, de certa forma, simples. Mais universal. Eu conseguiria fazer no Flutter e disponibilizar para as duas plataformas naquele jeito que a gente falou, né? Uhum. Mas eu tenho vantagens aí fazendo em Kotlin, na linguagem padrão aí do sistema nativa, né? Digamos assim. Uhum. Eu preferi dessa maneira por várias questões aí de desenvolvimento mesmo e de conhecimento. Inclusive, o Flutter, a gente tem o Flutter Flow, que é basicamente
clica e arrasta, que você monta já o app ali, mas... E essa eu confesso que eu perguntei, porque Flutter para mim é o caninho que você põe na boca da turbina do carro para arrancar o pé e Pode parecer ser. um 2JZ. Aí, João, se você for desenvolvedor iOS, dá um alô em mim. O João ia fazendo desabafo com relação a... Caramba, uma GT saiu com 148 dias. Pouso Alegre. E como eu Nossa, falei pro pessoal, vamos tentar notificar Pouso Alegre, porque tá absurdo o trabalho lá. demorado. Um amigo meu teve deferido ela em 14 dias e outro amigo nosso aqui em 7, na segunda RN. O Moisés declarou, cara, vou falar por mim, desculpe os usuários de iOS, mas eles são complicados demais. A empresa que faz o Força... Força as vendas, né? Onde trabalha até hoje não conseguiram fazer o aplicativo passar na Apple. É um problema porque, assim, Daniel, além disso, além desse trabalho todo, independente da linguagem que eu fizer, se eu fizer em Flutter, se eu fizer WebView, se eu fizer nativa em Xcode, eu já vi casos de 6 meses só para a Apple aprovar o app para entrar na loja. E, além disso, você tem que pagar... Eu não posso estar falando besteira, não sei se ainda está assim, mas quando eu vi estava, são $100 por ano para você manter sua conta de dev ativa lá. O João já até tinha mandado, gostei da ideia do app, se precisar de ajuda para fazer em Flutter, conte comigo. Vamos conversar, então, João, depois. Chama o Daniel, ele te passa meu contato, a gente conversa e vamos ver o que o Flutter aí poderia atender, principalmente na questão de armazenamento de documentos, né? Que para mim é o mais importante a segurança. A segurança, com certeza. Aí eu já deixei o WhatsApp rodando aqui embaixo para ele chamar, caso ele não tenha o número, né? Maravilha. O Moisés colocou, meu sobrinho trabalha conosco, tem um iPhone, mas teve que comprar um Android por causa disso. Pelas dificuldades do acesso à loja da Apple, né? Rogério mandou aqui, ó. Boa noite, onde ficam gravadas as informações? Localmente ou na nuvem? Se for na nuvem, como é a segurança? Abraços. Que É é o que local. é o que a gente Isso. começou, acho que ele deve ter pego a live no É. meio, né? Rogério, 100% local. uma coisa que fez eu, inclusive, gostar do aplicativo e procurar mais informações, correr atrás e tudo mais, já é justamente a facilidade e a segurança de você ter o acesso local. Ou seja, tô sem internet, tenho acesso aos meus documentos da mesma forma e eles não são enviados para nuvem nenhuma. Porque nós sabemos que quando a gente fala de nuvem, um aplicativo que visa, por exemplo, venda, ele vai querer custo-benefício. E nem Vai querer que sempre esteja, né? custo-benefício vem com a segurança necessária, né? Chega a E ser até uma forma de bloqueio, né? Porque se ele estiver na nuvem e você parar de pagar, ele corta seu acesso e você não acessa mais a nuvem. Nesse caso, Rogério, quando todo aplicativo que você instala, imagina que você tenha um C2 pontos lá, uma pasta root no teu celular, que você até consegue acessar se você ir lá no Android, arquivos do Android, você consegue ver isso. Então, o app que você instalar no Android, ele cria uma pastinha para aquele app. Então, é ali que ficam os seus dados. o Giovanni também, parceiraço aí do canal, que é o homem dos coldres, né? Esse é brabo. Cara, é que eu não tô com o coldre de PVC aqui, cara. Quando eu conheci o Giovanni, até interessante, vamos contar um pouquinho da história. Conheci o Giovanni, cara, ele trabalhava com PVC ainda, porque ele não tinha acesso ao Kydex, e pensa num trabalho fantástico. Eu falo pra você, nível tipo... Eu não tinha visto nada igual. E hoje, o homem tá chique, ó, trabalhando com Kydex, já com a logo gravada em laser, né? E, inclusive, para feira a gente tá fazendo um projetinho também. Vai vir novidade aí. Ó, boa noite pro Renato. Se Deus quiser, Marcelo. Ele mandou, ó, em 2 anos o comandante supremo do exército vai transformar o CAC Companion no site oficial do CFPC. Aí sim. Boa. O Alpoim também, ó, canal sobre armas aí, ó, café, armas e cervejas. Opa, chegando agora. Boa noite, senhores. Pergunta do Marcílio para você, ó.
não sei a pronúncia. Jason. Jason. O JSON, se liberar o layout para importar, daria para usar na importação para processos feito pelo usuário que saiba criar um JSON? Eu precisaria entender como seria esse processo, né? Mas talvez até dê, talvez até dê. Precisaria entender um pouco melhor aí qual o processo, como é o funcionamento desse processo, quais campos esse processo poderia ter, deve ter, na verdade, né? Mas em teoria, sim. Vandinha também, ó, não seria possível criar uma aba de parcerias das lojas, colocar promoções, preços de armamento, munições para os assinantes do aplicativo? É uma coisa legal, cara. Com certeza, na verdade, eu não ia falar isso, mas eu já estou desenvolvendo algo desse tipo, tá? Tanto para loja quanto para clube. Então, o que eu imaginei foi assim: clubes parceiros, lojas parceiras, a gente vai ter um destaque no PIN deles no mapa, né? Vai mostrar um PIN diferenciado. E aí uma aba onde essas lojas ou clubes vão poder postar coisas e vai ser filtrado aqui por mim, né? Vai passar por um filtro antes de ir para o app, mas o cara lá no clube, o cara lá na loja faz um post sobre uma promoção, isso daqui passa para mim, eu vou validar se está ok, e ele já vai aparecer no app numa aba exclusiva ali. Isso daí já tá sendo feito. Boa. Falta só a parceria do clube e da loja. O Renato, acho que ele tinha vindo agora também, né? Mas a gente já acabou de explicar putz, para quem que foi mesmo? E não lembro para quem que a gente explicou. Acho que era Que era, Rogério. Rogério, com relação a segurança dos documentos, né? Nada, Renato, vai para a nuvem. A única pessoa que tem acesso às informações e aos PDFs é o próprio usuário, que é o que o próprio Bruno falou. Ou seja, perdeu o celular, formatou, perdeu tudo. Então é interessante que você sempre faça um backup desse arquivo num local que você tenha segurança. Aí vai ser do seu gosto. Google Docs, não, É o Drive, é o Google, Drive. Google É, Drive. ele vai para a nuvem se ele fizer backup no Google Drive, né? Porque ele vai gerar um zip e vai mandar para a nuvem. Se a pessoa for muito conservadora e fala, nem no meu Google Drive eu confio, aí você faz o backup local, que esse backup ele vai te dar um local para você escolher no teu celular, que é na pasta Downloads, na verdade, né? Então ele vai pegar tudo que tem no app, vai salvar num zip, CACCompanion.zip na pasta Downloads, então você vai ter tudo lá. Aí você pode pegar esse zip, salvar no pendrive, salvar em algum lugar aí da sua confiança. E isso, inclusive, foi um dos motivos, né? Que, como eu disse, me fez interessar tanto no aplicativo. Essa segurança e transparência passada, não só pelo aplicativo, mas pelo próprio Bruno em todas as conversas que a gente teve, né? Verdade. Gostaria de saber, Armando, olha, aqui de novo, meu celular deu ruim. Olha, isso é a importância do backup. Backup manual que a própria pessoa faz, né? E o Valdo já mandou, vou ganhar uma chave dessa hoje, hein? Boa. Eu tava procurando aqui para mostrar, ó. Esse aqui é o aplicativo. Esse douradinho aqui é a versão paga. Aí já clico sem querer e põe desinstalar, né? Se você rolar, ó, a gente fala aqui, ó, sobre segurança de dados. Aí aqui embaixo, ó, os dados não são compartilhados com terceiros. Nenhum dado foi coletado. Então, isso mostra que não tem coleta nenhuma de dados. Inclusive, o próprio Bruno falou sobre a dificuldade de gerar um mapa compartilhado com uma pessoa exclusiva é porque não existe nenhum usuário e senha para acesso. Tá. Então, tá numa forma geral offline, digamos assim. É isso, Bruno? É isso. Inclusive, na verdade, isso daí não é feito por mim, tá? O próprio Google faz uma análise e ele disponibiliza esses dados. Só para ficar claro uma coisa, na questão do mapa de caça
e da área de caça, né, do território de caça, isso vai para um banco de dados, tá? Só essas duas áreas do app. Por quê? Porque isso daí precisa estar na nuvem. Isso daqui não teria como fazer se não tivesse na nuvem. Esse é um banco dinâmico. Esse banco, eu vou falar de uma linguagem mais técnica, ele está no Firebase. E a única coisa que ele pega, na verdade, é latitude e longitude. Mais nada. Ele não vai pegar informações do usuário, mas ele pega a latitude, longitude e o ID do app do cara. Então, ele sabe, o ID do app X, que é o Daniel, tá com a propriedade em latitude tal, longitude tal, e com aquela demarcação. E daí ele vai lá e puxa aquilo de lá. Então, ele não sabe quem é você, ele só tem esses dados aí. Ou seja, até o que vai para o banco de dados ainda não é com identificação. Não é do Não. tipo, é o Daniel que criou aquilo lá. Foi Exato. criado. Exato. E uma coisa legal até, Daniel, de falar é o seguinte, nem eu que sou desenvolvedor tenho acesso aos dados dos usuários. Então, por exemplo, eu recebo aqui que foi feita uma compra, que o número do pedido é X, que foi aprovado ou não, e que o usuário é de, sei lá, de Minas Gerais MG, sabe? Então é isso. É o único dado que eu tenho. Não é assim, tipo, Daniel do Portão do Mundo comprou. Exato. O Marcelo ainda falou, a pergunta do Jason é por sou programador API e uso APIs do Google e outras plataformas de banco de dados do Banco Central, CBC. Bom. O Renato mandou, aí no caso, compra o aplicativo e depois tem que pagar mensal, anual, como funciona? Não, Renato, a gente falou sobre isso também na live, a gente está fazendo praticamente o resumão agora, o Bruno ele já ia contra isso de o CAC ter tantas burocracias e tantos gastos para ter ainda um pagamento mensal com o aplicativo. Então, o aplicativo você paga uma vez só, uma vez na vida, e enquanto o aplicativo estiver disponível na Play Store, você tem acesso total ao aplicativo, inclusive de novas atualizações. Eu não sei, geralmente o YouTube ele não gosta quando a gente fala valor em live, porque daí ele diz que a gente está fazendo venda, mas quer fazer símbolos com as mãos aí para... Não, é 3,9, né? 3,9. Então, é um valor que eu literalmente, acho que muitos aí também falaram já, né? É um valor muito simbólico pelo que facilita para a gente. Exato. Deixa o mensal para a gente gastar com munição, né? Exatamente. E até vou aproveitar para mostrar a questão de habitualidade. Isso aqui mostra a praticidade e a facilidade do acesso. Abriu uma aleatória aqui, ó. Abriu uma habitualidade de setembro. Só não vou chegar muito perto, porque daí tem a numeração de série da arma, né? Mas vai pedir acesso a qual aplicativo eu quero usar para visualização. Você tinha falado do livro, ó. Ainda tem Foto do acesso livro. à foto do livro. Isso aqui para pedir habitualidade no clube, antigamente eles tinham que puxar, né? O meu é livro ainda. Uhum. Eu já mandava, tá aqui as fotos, e daí eu usava a foto do aplicativo. Eu não sabia que tinha como puxar o histórico lá do backup. Nossa, era muito bom na roda, cara. Vamos conversar com o Taubatex lá. Quem sabe a gente não põe um sisteminha beta rodando que você consegue já mandar para eles tudo de uma vez, essas habitualidades aí. Se eu falar para você que eles estão com um Google Docs, cara, que é um sofrimento, até a leitura do QR Code, o pessoal fica lá lendo, daí não vai. Caiu o sinal. Caiu o sinal, pronto. Aí Tá bom. eu acho engraçado que isso, por exemplo, do Exército. Agora, indo para uma coisa totalmente aleatória. É exigido, por exemplo, reconhecimento facial de entrada e saída das dependências do clube, né? Só que, assim, ao mesmo tempo que você fala, putz, a legislação ela fala que não pode ter clubes a 1 quilômetro de escolas. Os clubes estão tendenciando a ir para lugares mais remotos. E nessa brincadeira, o que acontece? Sinal Não de tem conexão, né? internet, ou tá sem conexão, ou tá sem luz. Cara, lá o que tem de, por exemplo, passou caminhão de boi, estourou o Derruba o cabo da fio. fibra, nossa. Tanto que eles vão pôr agora Starlink para passar esse sofrimento, cara. É uma boa.
O Giovanni, o G-Code, se perguntando, irmão, cheguei atrasado, como vai ser feito para concorrer à chave? Galera, eu vou soltar um link de acesso, o link do vídeo, né? Vocês vão comentar, igual todas as lives que a gente faz. Os 3 ganhadores, tem que dar um hope aí no chat a hora que a gente rodar. E já leva aí para casa os acessos. O Marcílio também falando mais informações aí que eu fico boiando. Renato falou que tá gostando do trem, parabéns. Mineiro localizado, né? Total, né? Se, Gostaria se de saber. tiver, se tiver compra de Minas, eu já vou saber quem foi. Uma pergunta do Gostaria de Saber. Uma pergunta, caso aconteça cenário, meu celular quebre e eu compre outro, como fica nesse caso o aplicativo? Aí é o Tá, que o Bruno falou, é, que é, Pode falar. não, é simples, né? Na verdade, quando ele comprar um outro Android, ele vai. A primeira coisa que ele vai fazer é colocar a conta do Google nesse Android. E aí ele já vai ter acesso a todos os apps que ele já comprou. Então ele só vai, baixa de novo o app, pega aquele backup que ele fez, e importa para o aplicativo. Exatamente. Ó, o Vandinho já. Uma brincadeira, só eu que vi que vocês dois parecem. É que na Ele verdade. é meu irmão mais velho, ou mais Irmão, novo, acho que é mais novo. Jogou pesado, hein? A única diferença é que ele ficou com mais barba e eu com mais cabelo. Ou não, né? O Marcílio perguntou: ó, se for 3,9, é vitalício? Vitalício. Isso aí. E É, mesmo que aconteça alguma coisa, digamos, o Google entre com uma política contra CACs e apaga todos os aplicativos de lá, ele pode apagar lá, então você não vai receber mais atualização, mas o app vai estar no seu celular, então você vai ter ele. Thiago mandou: esse aplicativo é sensacional. Fiz a instalação do aplicativo free, 5 minutos depois já adquiri a chave full. Não fui muito diferente, não, cara. Não fui muito diferente. Renato mandou também outra pergunta. Desculpa encher o saco. Lá tem coisas tipo legislação vigente, essas coisas que cada dia tem diferente? Tem sim, tem sim. Eu tento sempre colocar as mais atuais ali, né? Como é tudo uma incerteza que a gente vive, quando sai algo que é realmente quente, digamos assim, eu coloco lá. E o legal é que o Bruno ele ainda separa aqui, ó, na questão das datas. Então você tem acesso inclusive a ordem cronológica ali das legislações e tudo mais. Exatamente. Lá ele, ô Poim! Hoje o Daniel não vai sortear o caneco. A gente sorteou uma caneca do canal, aquelas de porcelana. O Marcílio ganhou. Aí ficou o Valdo, o Alpoim e o. Ficou o Valdo e o Alpoim lá reclamando que eles ficaram sem. Ó, o Casal 9 Minutos colocou: o backup Jason foi excelente e simples, falando como programador, daí foi top. Obrigado, obrigado. Então, vamos preparar para fazer os sorteios? Bora. Então, pode, se quiser contar mais alguma coisa também, contar tipo a trajetória do aplicativo, fica à vontade aí. Eu vou caçar aqui um. Vamos, a gente vai conversando aqui. Cara, engraçado, porque esse aplicativo aí, eu desenvolvi a versão 1 dele, que não era nada disso, assim, né? Chegava nem aos pés do que ele é hoje, em basicamente uma semana bitolado, sentado na frente do computador desenvolvendo, e falei, putz, e eu sou um cara que, assim, eu gosto que as coisas estejam sempre perfeitas, né? Isso é um problema que eu tenho. Então, eu deixo de criar muita coisa. Se você tivesse ideia de quantos jogos eu já desenvolvi e parei no meio porque não estava bom e eu não quis fazer, esse daí não. Eu falei, eu vou fazer e vou lançar na loja. Aí lancei na loja, teve toda aquela burocracia. Aí foi aprovado, estava lá disponível para download. Eu falei, não, agora o bicho pegou. Agora Vamos, ficou sério. agora ficou sério. Então vamos trabalhar. E aí ele foi evoluindo ao longo desses meses, né? Se eu não me engano, eu acho que eu lancei ele em agosto de 2024. Então ele é Uhum. bem novinho ainda. Eu tô caçando aqui algum vídeo. Eu não lembro se eu gravei alguma coisa especificamente sobre o aplicativo já.
Eu não me lembro também. Eu sei que aparece bastante nas lives, né? Nas lives eu lanço bastante. Mas ele é bem recém-nascido ainda, né? Ele não tem nem um ano de vida. Então, tem muita coisa ainda aí para fazer aí. Acho que tem um futuro bacana. Sim, e você vê que é literalmente cada vez que eu acesso tem novidade lá. É, bastante coisa, né? O pessoal vai mandando lá no WhatsApp e aí eu sempre vou validando isso e converso com o pessoal, tento entender melhor para conseguir atender, né, o pessoal que está lá. Por exemplo, antes a gente não tinha nada de caça, né? Mas CAC também é caça, então tem que ter uma área de caça. Então vamos atender todo mundo, que às vezes o cara é CAC, mas o cara não é atirador esportivo, o cara só é caçador. Então eu tento pegar todo o povo aí que é desse universo, né? Exatamente. Ó, eu já para fazer uma afronta ao sistema, né, o SigeCorp, eu peguei um link aqui que é SigeCorp normalizado 3 do 4, um vídeo para a pessoa comentar. Só tem uma observação, pessoal. Eu vou colocar aqui, ó, o link, certo? Vai ser isso aqui. E a pessoa vai ter que colocar um hashtag CAC Companion. Boa. Eu descobri a. Eita, deixa eu ver. Aqui, Companion. Eu descobri que agora esse sorteador que eu uso, ele filtra hashtag. Bacana. Então isso facilita bastante agora nos sorteios, né? O Ghost Arms falou que também gosta de saber, né? Gostaria de saber. Por isso que não sou dev. Fico nessa de não tá perfeito. E. Putz, isso é tenso, cara. Ó, o Armigo já mandou aqui que vai fazer o download. O Pedro não, ruim de ser programador é que a dor que dá toda vez que eu entro no SejaCorp. Nossa, é triste. Cara, você fica até depressivo. E assim, eu não sou programador, tive o básico de programação na faculdade. E para mim já é uma coisa desesperadora. Você olha e fala assim, putz, eu acho que os mais lentinhos lá do básico de programação da faculdade conseguiam fazer. Então, galera, para participar é esse link aqui. Vocês vão lá e vão comentar CAC Companion. Ó, o Marcelino colocou, ó, só a gente que desenvolve sabe o trabalho e responsabilidade de cuidar do dado pela LGPD, cuidando dos mortais. Parabéns pelo software funcionando em off só no celular. Obrigado. Inclusive, lá dentro do app mesmo, a gente tem uma área de política de privacidade que explica tudo, tá? Se alguém tiver dúvidas. A galera que está comentando aqui tem que comentar nesse link aqui, porque até hoje eu não achei uma forma de triar comentário do chat. Então, por enquanto, estamos no método mais rústico. O Armigo falou que ele só tem pelo Sinarm. Geralmente o Sinarm é a porta de entrada para o CR. Por quê? É quando você percebe que você tem uma arma, que você pode se defender, mas você não tem munição, ou até na própria questão financeira, né? Não te facilita a treinar com uma certa constância. Por quê? O Sinarm ele te dá acesso a munições originais, que são caras. Aí você pode levar a arma para o clube, que vai te dar acesso à munição recarregada do clube, que também não são tão baratas. E aí, quando você descobre que você pode comprar o mesmo calibre que você tem no seu acervo Sinarm para o Sigma, pode inclusive comprar o mesmo modelo de arma para você ter essa familiaridade já com a arma. E fazer uma recarga, por exemplo, de 9mm abaixo dos R$ 2, aí você fala assim, opa, gostei disso. Eu brinco que existem 3 níveis de CAC, Bruno. O primeiro é o cara que, putz, pegou o bichinho da pólvora, gostei. Já vai começar a frequentar, vai tirar o CR, e aí ele descobre que fazendo recarga, ele consegue baratear os treinos. Aí,
É o nível 2, que é o nível do mentiroso. Porque ele vai falar, putz, eu vou comprar a prensa para gastar menos no clube. Para gastar menos nos meus treinos. Aham. Só que é uma ilusão. Porque, na verdade, você vai gastar a mesma coisa, só que para treinar mais. É, com Aí você, certeza. peraí, eu gastava R$ 100 e dava 10 tiros. Com a recarga eu consigo gastar os mesmos R$ 100 e dar 30? Gostei. E o nível 3 é quando a pessoa entra no tiro de precisão. Daí aí é um caminho sem fim, cara. Melhor, sem volta. Tem volta. Não, não entendo nada ainda, hein? Mas tem interesse de conhecer melhor. Cara, eu particularmente eu falo pro pessoal, eu sou apaixonado pelo tiro de precisão. Tanto que, por exemplo, pistola. Geralmente eu entro em competição de precisão. Peguei o 22zinho, que é uma excelente escola para quem quer começar. Você vai comprar ali um equipamento que, na maioria das vezes, vai estar abaixo dos 2K, os de entrada. Você vai comprar munição, que se você achar a promoção certa na loja certa, você vai comprar, por exemplo, pote de 500 a 300 e alguma coisa. O último pote que eu peguei foi 315, pra você ter uma ideia. Sai uns 70 centavos o disparo. Muito bom. Cara, você vai ter condição para poder treinar. Teve até uma pessoa que comentou num vídeo, peraí, mas 22 não presta, não... E o cara, tô comprando um Ranger. Só que a hora que ele perceber que o Ranger ele tá pagando 10k, depois vai pagar mais uns 3 na luneta, mais 15 conto no disparo. Aí, geralmente, se a pessoa quer treinar, ela dá uma desanimada. Com certeza, imagina. Quanto não vai gastar aí com munição? Aí, ó, o Thiago tá pesando no seco também. O Brunão, eu conheço uma galera cobrando pro iOS. Thiago, dá um alô pra mim depois no WhatsApp, cara, porque se a gente fala nome de loja, principalmente de arma em lives, cara, dá um shadow ban meio brabo aqui no YouTube, mas eu passo sim. Eu vou querer Inclusive, saber também, hein? eles têm preço bom, cara. Inclusive, vão estar na Shotfair. Vou até atormentar eles lá para tentar fazer uma promoção pros seguidores do canal lá. Exatamente, Renato. Na minha opinião, cara, o 22 é uma excelente escola para quem quer entrar no mundo da precisão, né? Aprender, por exemplo, a tirar, regular luneta. Porque assim, você regula e desregula 500 vezes, só para treinar regular luneta. Pra você ter uma ideia, esse aqui foi o dia que eu regulei o 22, cara. Tá aqui no cantinho. Coloquei luneta. Deu essa puxada aqui tudo nesse ponto. Joguei para cá, fui subindo. E isso aqui, disparando com uma luneta com pouco zoom, uma luneta 312 a 50 metros. Foi o melhor? Não, mas conta a ansiedade do equipamento novo, mais os equipamentos que eu estava conhecendo, né? A luneta que eu estava conhecendo. Assim, beleza. Passou 15 dias, eu vou regular de novo, vou fazer um ajuste mais fino. Você tem condição para isso. Agora imagina dar esse tanto de disparo de Ranger 308. O Renato mandou, viu? Depois, se sair para o iOS, o aplicativo vai dar para migrar sem perder os dados? Ou terá que baixar no iOS e colocar tudo de novo? Vai Olha, conseguir migrar pelo é, backup. O backup, Renato, que você faz de forma manual, ele vai comunicar tanto com o Android quanto o iPhone. exato. Porque o sistema é o mesmo, né? Ele vai baixar um zip, você salva esse zip, sobe de novo no iPhone. Deixa eu ver se a galera comentou aqui no link. Ó, tem bastante comentário. A galera tá em peso aqui. Eu só tô vendo a gente aqui, não tô sabendo de nada. Deixa eu ver. Ah, não, só tá isso para mim também. É que agora eu vou abrir o aplicativo para sortear. Tô. Ó, o Renato aí gostou também da ideia. Mas não migra para iOS, não, Renato. Fica no Android que é melhor. Ó, o pessoal do iOS vai ficar bravo, hein?
Ó, o Sim mandou, ó, 22 a 100 metros acertando nos alvos metálicos é bom demais, com certeza, cara. Inclusive, no Joseense, o CJTD, Clube Joseense de Tiro Desportivo, em São José dos Campos, eles estão com uma competição lá que eu tô com muita vontade de participar, que é... Putz, fazendo propaganda pela metade. Fui falar da competição e não lembro o nome. Vamos lá, Joseense. King of Rimfire, que é o rei do fogo circular, né? E é uma competição, vai ter todo mês. Começa cada etapa no primeiro dia e termina no último dia do mês. E são disparos a 200 metros de 22, cara. Legal, cara. É uma competição, é assim, é pra falar, putz, o cara é foda. O cara é bom. Então vamos lá. Sorteador aqui aberto. Esse sorteador, inclusive, eu acho um absurdo. A versão gratuita é esse rosinha aqui. Ele não deixa mudar a cor se não pagar. A gente vai fazer um só seu ainda. Olha. Tô te devendo. Aí a hashtag, né? CAC Companion. Eita. Então, filtrar duplicados não, deixa os duplicados aqui. Não, vamos filtrar. Para dar chances iguais, né? Então. 3 vencedores, vou colocar aqui 6 suplentes só por desencargo. A pessoa tem que ter digitado ali hashtag CAC Companion. E vamos dar uma embaralhada aqui, confirmar. Aí, ó, a galera que colocou aqui, ó, CAC Companion. Já filtrou só eles, não tem outro comentário. Outro comentário legal. Enquanto isso, ó, Renato colocou, rapaz, o meu bebum Samsung velho de guerra, não largo ele não, tudo baratinho. É, exatamente, cara. Ó, o Thiago também colocando, ó, que o CAC Companion o CAC Companion, o 22LR de versão garantida. Galera, ó, o primeiro lugar aqui foi o Lucas. Saiu 2 que já tem o app. Lucas Altair. O Altair tem, que ganhou no sorteio. E o Léo também, que ele tá lá no grupo. O Léo tem? E aí? A gente não colocou regra nenhuma com relação a isso. Ah, e eles que mandam, né? Vamos passar para os suplentes. O que vocês dizem aí, pessoal? O Lucas, ele tem? Não sei dizer, cara. Vamos ver se ele se acusa aí. Mas... O Altair eu sei porque ele tá sempre nas lives, eu tô assistindo, ele sempre fala. O Léo, tenho certeza, porque pelo Léo e o sobrenome, eu sei que ele tá no grupo. Então vamos ver aqui que... Como a gente não estipulou regra, é direito deles, se eles falarem que... O Lucas mandou aqui no chat falando que não tem. Ó, então o Lucas já é o primeiro ganhador. Aí é só chamar depois lá no WhatsApp que a gente já manda a chave de acesso. Aí se precisar a gente faz até um videozinho mostrando como resgatar. Vamos ver os próximos, né? Os dois, o Altair com o Léo. O Emerson mandou, na área de caça, coloca por fazenda todas as documentações. Exemplo, CTF, CIMAF, CAR, autorização GT para cada fazenda. Tenho fazenda em outros estados com GT diferente. É uma possibilidade, Bruno? Então, eu não me lembro o nome do usuário, mas ele me pediu isso lá algo parecido lá no WhatsApp. E eu estou vendo como que eu vou implementar isso daí, mas a gente já tem isso daí nos planos, sim. Então, o que é a documentação obrigatória para caça, né? Seria o CTF, que já está lá, que é o CR do IBAMA, que é de 3 meses. Isso. O CIMAF, que é a autorização de abate da fazenda, sim, que é a validade de até 6 meses. Se você pegar o próprio CIMAF, fala, este documento só tem validade mediante a autorização do proprietário ou responsável legal
para acesso à propriedade, ou seja, automaticamente a gente tem a obrigação de uma autorização de acesso também. E aí seria interessante essa vinculação também da GT, porque daí a pessoa não se perde tanto, né? Legal. Eu tô dando esse exemplo, por exemplo, se o policial ele vai fiscalizar, ele vai pedir CR, CRAF, GT, e pode ser que ele peça CIMAF, essas coisas também, mas ele vai fiscalizar a arma, não o acesso à propriedade, digamos assim. Entendi, mas é Já, até legal isso. já o Desculpa, te fiscal... cortei. Não, pode falar. Não, porque a minha ideia, eu estava com uma ideia, porque já me falaram de mais propriedades também, né? Então, talvez ali no mapa de caça eu acabe mudando esse nome e ali a gente consiga, como por exemplo, quando você cadastra um equipamento, você cadastrar uma propriedade. E aí, a partir do momento que você entrar lá dentro, você conseguir anexar documentos para aquela propriedade e aí conseguir ali fazer o desenho daquela propriedade independente, entendeu? Então, a ideia é mais ou menos essa. Porque assim, por exemplo, o fiscal do IBAMA, talvez ele não vá focar tanto na arma, mas ele vai focar na parte documental do IBAMA, entendeu? Então, Perfeito. facilita ter, por exemplo, a GT que é de ambos, mas nos dois campos. Maravilha. O Roça dos Ventos mandou, não, achei que ia dar eu. O Renato, mano, não ganhei, mas vou comprar isso aí, gostei, parabéns. Não tenho. O Nathaniel mandou, aproveitando os que encerra, eu tirando o documento de 21 a 25 para comprovante de residência, dá certo? Nathaniel, a legislação ela exige 5 anos anteriores. O Exército entende isso como de 2020 a 2024, infelizmente. Que é a guerra da comprovação de residência. O Altair mandou, o meu plano era doar para o instrutor que é meu mentor. Tô mostrando pra todo mundo no clube que frequento. Cara, então Altair leva. Nada mais justo, até Lógico. porque isso reconhece também o trabalho dos instrutores, né? E parabéns pela atitude, inclusive. E sem contar que o instrutor vai ser um disseminador do aplicativo, né? Ele vai espalhar a informação, porque a galera, quando vê usando no clube, também ficou: o que é isso aí que você está usando? Como que funciona? Aí você mostra e. O Thiago mandou, Daniel, aquela pelúcia de vaca explodida que eu coloquei no grupo foi com 22. Cara, um certo senhor Mr. Boom, o Boom você já sabe de onde vem, né? Ele faz alguns pyrotargets, cara. Aí colocaram uma vaquinha de pelúcia como alvo para visualizar e fazer o boom lá com 22LR. O Everton mandou, boa noite, Daniel, cartucho 38 TPC, aceita recarga de 9mm? Se sim, é melhor ficar por debaixo dos panos? O Everton, você quer dizer, por exemplo, utilizar o estojo 38 no 9mm? Se for, cara, vai dar uma diferença de encaixe, digamos assim, no cano da arma de 1mm. Vai ficar para dentro. Não sei se isso daria problema na percussão, digamos assim. Mas o contrário, né? Usar estojo de 9 no 38 é possível, desde que você tire 1mm. Mas a dica é: faça se você tiver os dois armamentos do seu acervo. Porque você estar portando uma 9mm, ou melhor, estar portando. O portar não é nem de portar consigo, mas você transportar uma arma 38 TPC e estojos registrados lá no culote dele 9mm vai te dar dor de cabeça, porque estojo é PCE. O Walter mandou para divulgar para quem não assiste o canal. Boa, cara. Boa. O Nathaniel mandou, pois dizem que é de 20 a 24. Exatamente, 20 a 24. Ó, o Mineiro mandando, eu vou ganhar esse trem. O Leocádio tá presente aí? Ele não se acusou até agora. Se tiver... Eu acho que ele saiu, acredito. E puder só dar um alô do tipo, tô aqui, quero, ou tô aqui, e passe adiante. A regra é que se não tiver na live, não ganha, certo? Exatamente. Fábio mandou, como eu pesquiso para saber se meu CR foi protocolado ou se está pronto? Fábio, é só você fazer login no SIGECORP com a sua conta GovBR
Se tiver lá como iniciado, aguardando pagamento ou em pronto para análise, foi protocolado. Caso contrário, não. O Emerson mandou, se for policial ambiental, eles pedem o CIMAF e a autorização conjunta com o CRAF-GT. Bem lembrado, porque o policial ambiental já é um policial especializado. Tem esse detalhe também. Gostaria de saber, colocou Daniel, onde consigo verificar na minha cidade o local autorizado para caça de javali. Gostaria de saber, você precisa de uma propriedade que tenha CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Tendo isso, a chance de ser autorizado é maior, caso o seu estado já tenha a presença do javali. O Valdo mandou, Daniel, ele quis dizer se dá para fazer uma carga de 9 no estojo de 38. Carga em questão de pólvora mesmo, Valdo? E aí, conta para nós. O Valdo é o homem da C-Carga. Eu acho que o Renatão deu sorte. Ele perguntou e ganhou, hein? O Roça dos Ventos, o Renato também não tá na live. Ligeiro. Os caras puxando o tapete, olha. Fala, João, tudo jóia, cara? O Nathaniel colocou tudo igual os DAIs, só a receita é diferente, exatamente. O Renato tá presente. Tô aqui sim, kkk, tá não. Presente. Renato, então o Leocádio não se pronunciou até o momento. Você sobe para colocação de terceiro lugar e vira o terceiro ganhador da chave de acesso da live de hoje. Então, só para finalizar aí, os ganhadores são o Lucas, né? O Altair, que vai ceder aí para o instrutor dele a chave de acesso, e parabéns pela atitude mais uma vez. E o Renato. Então vamos fechar aqui. Jadson, se você deu entrada no processo por pasta, tem que ver, dependendo da sua OM, se vai ser pelo Sysprot ou pelo Siga PCE. Bruno, contar mais uma curiosidade para você. Eu não sei se eu te falei sobre isso ainda. Manda. O SIGACorp não é o banco de dados do Exército. Não? Achei que fosse. O banco de dados do Exército se chama Siga PCE. Ixi. Eles trabalham com dois bancos de dados que, inclusive, não se comunicam. Será que é por algum motivo de segurança? Será? Não. Não, porque nunca fizeram uma integração de sistema. Integração. Não. Era um sistema antigo, passou para um novo. Caramba, cara, que zona. A única coisa que integrou as armas. Se você fizer um processo por pasta, reconhece no sistema. Se você fizer um processo do sistema, reconhece no Siga PCE. Mas vamos dizer, por exemplo, progressão de nível. Fiz pelo SIGACorp, não reconhece no Siga PCE. Fiz por pasta, não reconhece no SIGACorp. Por isso que tiraram o nível do sistema. É absurdo, cara. Tiraram do SIGACorp, né? Eu estava, inclusive, pensando em fazer alguma integração para puxar esse nível lá para o app, mas acho que não vai ser tão simples assim. Se tiver constando no sistema, é possível. Se a pessoa fez por pasta e não constar no sistema, vai dar falso positivo ou falso negativo. Primeira vez que eu vejo isso aqui, cara. Esse tipo de mensagem aqui, eu nunca tinha visto. Não sei se é por ser um membro muito antigo do canal, ó. Felipe, cara, agradeço de coração por você ser membro, né? Há 44 meses. Então, vamos lá, quase 4 anos. Preciso retirar a atividade de caça do CR. Deveria ser pelo SIGACorp, mas não tá funcionando o sistema. Aí o Bruno tá aí para ficar mais absurdado ainda. O Bruno, para quem não chegou agora, é programador. Você clica para excluir o PCE. O sistema entende incluir. Por isso ele pede aquele mundo de documento. Você preenche todos aqueles documentos, caso você tenha. E no final, o processo não acontece nada, porque o sistema entendeu que era inclusão e não exclusão. Felipe, o jeito mais fácil, cara, me chama no WhatsApp,
que eu explico para você de uma forma mais rápida, mais fácil, sobre todo esse caos e as possibilidades que a gente tem, e a gente dá sequência nessa remoção. O Renato ainda mandou, vou comprar um desse pro meu irmão de presente também para divulgar e ajudar. Cara, Renato, eu agradeço essa força aí com o aplicativo, cara. Jadson mandou, Daniel, dei entrada na pasta física do Craft já faz 60 dias. Posso dar também pelo C-Corp? Ou tenho que esperar o resultado da pasta física? Jadson, não recomendo, porque aí vai dar um duplo craft e aí vai virar um caos na sua vida. Vai ter que fazer um terceiro processo por pasta para excluir um dos dois. O Micheloni mandou uma ótima live. O Felipe mandou, combinado, obrigado a você pelo conteúdo e apoio de sempre, irmãozão. Tamo junto, cara. E quase 2 horas de live. Felipe, o Bruno, quer fazer os pronunciamentos finais para a gente poder encerrar? Fica à Eu vontade. quero agradecer aí pelos feedbacks que eu tenho recebido de todo mundo, né? Do pessoal que usa o app. Eu tenho recebido muito feedback positivo. A gente está ali com uma classificação máxima na Play Store. Eu acho que ainda a gente tem pouco usuário para ter uma métrica bacana sobre isso, mas já fico muito feliz. E eu vejo isso daí principalmente pelo WhatsApp, né? Lá no grupo que a gente tem. O pessoal fala bastante, está bem engajado, pede bastante, elogia bastante aonde eu passo. Então, eu agradeço a vocês de coração aí por isso, porque realmente é isso que vai motivar eu continuar desenvolvendo o sistema e melhorando e manter a minha ideia de fazer dele o melhor e único exclusivo app para o CAC, onde a pessoa não vai ter segunda opção, né? A ideia é essa. E agradecer a você aí também, né, Daniel? Que é um parceiraço aí, que chegou em mim aí por acaso, e hoje a gente está aí junto fazendo essa live. E vou lançar mais uma bucha surpresa para você. Ixi. O Giovanni, cara, é o cara que compra praticamente todas as minhas loucuras. Eu mandei para ele há mais ou menos um mês atrás uma foto de alguns coldres. E eu peguei e falei assim, e aí, pro projeto novo. Ninguém tá sabendo desse projeto novo ainda. O que você acha? Ah, bonito, dá para fazer. Mas dá para fazer? Vamos. Só que assim, eu preciso levar na feira. Porque assim, cara, o trabalho do Giovanni é tão legal, cara. Tão de primeira mesmo. Que eu falo, putz, eu quero divulgar ele de todas as formas que eu puder. Então ele vai fazer esse coldre para eu levar para feira e mostrar pra galera conhecer. Vai ser o mais próximo de um premium possível. E aí eu lancei para ele, vamos pegar, por exemplo, a galera que estiver na feira e ele vai no sábado. Não convidei, eu convoquei, ele vai no sábado. E eu falei assim, vamos juntar a galera, a gente vai tirar foto, ou tira foto comigo, ou tira foto com ele, mas marca as pessoas na publicação. E no final a gente vai ver a galera que tá seguindo e tal, a gente vai sortear algumas coisas. Top entrar na brincadeira? Sortear. Topo. Lógico, eu estava nessa live que você combinou isso com ele, que ele topou. Eu estava nessa live. Mas topo, lógico, vamos embora. Aí eu vou atormentar também o Ricardo da Snapcaps Brasil. E ele falou, cara, eu não acredito que você tá divulgando já assim. Aí ele falou que quando a gente precisasse, ele arrumava também algumas snaps. Então a Bacana. gente junta a galera e assim, tô fazendo alguns presentes, uns brindezinhos surpresas pra galera do canal, né? Pra galera que segue e tudo mais, pra dar de presente lá. Então a gente já aumenta o nível da brincadeira. Eu acho que vai Bacana. ser um negócio. Vai Tem ser umas bacana. ideias para levar lá também para o pessoal que eu encontrar. Não, show de bola. Então, galera, ó. Mais uma pessoa que está convocada para a Shot Fair. E quem a gente encontrar lá vai concorrer a vários presentes, né? Eu, inclusive, já comprei todos os dias, né? Primeiro dia, acho que foi uma das primeiras compras. Abriu, eu comprei. Pedido 001. Foi mais ou menos isso. Nossa, cara, vocês não fazem noção do quanto eu atormentei a alma do Mauro e do César. O Mauro é o criador da feira, o César é o marketing dele. E eu, quando que vai sair? Quando vai sair? Quando vai sair?
a parte de youtuber, de isso e daquilo, quando vai sair ingresso. E graças a Deus o meu já tá garantido também, tá tudo certo. Oh, maravilha. A gente se vê lá. Tô com a tua camiseta aqui para te levar. Não, show de bola. O Léo apareceu aqui agora. Boa noite, agradeço ao Bruno e ao Daniel. O Valdo mandou, Daniel, você vai estar na feira os 4 dias? Vou, Valdo. Vou quarta, quinta, sexta e sábado. Inclusive, já estava até com o CNPJ na mão para falar, putz, eu tenho empresa de caça pesca e camp, vou poder entrar. E vai dar tudo certo. O Giovanni mandou, caraca, meu irmão, que honra, eu tô emocionado aqui, irmãozão. Você sabe que eu sou sincero, cara. Eu falo que assim, o mundo do tiro, ele não me deu amigos, ele me deu irmãos. Tanto que todo mundo que eu converso, e aí, irmão, como que você tá? Porque, cara, conheci muita gente boa, cara. Conheci muita gente boa nesse mundo. O Thiago mandou, como tenho crise de ansiedade, já comprou ingresso para sábado. Boa. Tá igual eu. Brunão, com certeza fui o número 2 aí, ó. Então, Tiagão é quase meu vizinho aqui. A gente vai se conhecer lá e vamos marcar muitos treinos aqui perto. o Valdo colocou, ó, no sábado tem o desafio dos youtubers no Clube Typhon. Cara, não tô sabendo. Depois dá um alô para mim lá no WhatsApp que eu já olho. Então, galera, agradeço a presença aí do Bruno, né? Falei pra gente que ia ser uma livezinha de 1 hora, mas como Portal do Mundo às vezes dá uma extrapolada, né? 2 horas de live, agradeço a presença, Bruno, de verdade. Legal, eu que agradeço. Agradeço por você apresentar para a galera o aplicativo, por você tomar essa iniciativa, e como eu disse, conheci outras possibilidades, mas que não me chamaram a atenção, como o Kaki Companion chamou desde a primeira vez. Você está aqui como testemunha para o pessoal. Na primeira semana, eu falei, cara, como que eu posso te ajudar? Como que eu consigo divulgar e se jogar para frente? Porque de verdade é sensacional. Parabéns. Verdade. Obrigado, e agradeço a presença de todo mundo que ficou na live, né, até agora. Não estou acostumado a fazer live no final durante a semana ainda, então um grande abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo ou live e fui. Abraço.